Olá, Oi, de novo. agora eu Vamos. acho que eu consigo. Eu acho que agora vai. Então vamos. Desculpem. Não, sem problema, isso acontece, né? Internet tem disso. Então pode Verdade. começar, Carol. Fala. Então tá bom, Tá. gente. Bom, em primeiro lugar, Uhum. né, boa noite. Queria começar já pedindo desculpas por esse imprevisto da rede. Na verdade, o problema era o local onde eu estava. Estava tendo bastante interferência da rede. Deixa eu só A te rede apresentar de novo, porque agora que eu me ah, toquei que eu não acabei não gravando aquele não outro vídeo, gravou. né? Pois é. Então, gente, começando agora, boa noite primeiro, né? A nossa convidada de hoje é a professora doutora Maria Carolina Agnoletti, né? Ela é professora adjunta da Faculdade de Farmácia, ela é ministra das disciplinas de farmacognosia e farmacobotânica. Atualmente, ela é vice-coordenadora do curso de graduação em farmácia. E ela, a linha de pesquisa dela envolve as áreas de produtos naturais e a química de plantas medicinais, desculpa, e química de produtos naturais. Hoje a gente vai falar um pouco de plantas medicinais e o Covid, né, mitos e verdades sobre esse tema. Então, já gostaria de agradecer a professora Maria Carolina por ter aceitado esse convite para participar da nossa live de hoje. Bom, eu que agradeço o convite, Rafa, a você, a Sabrina e a todos os membros da comissão que tem organizado essas lives aqui para a Faculdade de Farmácia, né? Aproveito para mais uma vez pedir desculpa aí na demora para começar a live, tive esse pequeno problema aqui com a nossa rede, mas acho que agora a gente consegue. E aí quero dar boa noite a todos que estão aqui participando da live. Espero que a gente tenha aí um momento agradável para conversar sobre esse assunto das plantas medicinais, né, em meio a essa situação da pandemia, né. Antes de falar especificamente sobre esses mitos que estão rondando as plantas medicinais relacionadas à Covid, eu queria tentar contextualizar, né, essa situação, essa importância que nós temos que dar realmente para esse cenário do uso racional das plantas medicinais, né? E depois tentar trazer isso um pouquinho para o que a gente está vivendo agora, que é esse contexto da pandemia, né? Então, assim, quando a gente pensa em plantas medicinais, a gente está falando de uma prática de saúde que ela acompanha literalmente o início da civilização. Então a gente não consegue pensar, eu acho muito difícil a gente pensar em práticas de saúde sem em algum momento a gente remeter esse nosso pensamento ao início da civilização, quando as práticas de saúde elas realmente começaram, né? E se a gente for parar para pensar em tempos em que o mundo existe, em que nós existimos aqui nesse mundo, né? Se a gente for parar para pensar na química moderna, nos medicamentos, vamos pensar assim, a indústria química moderna, na indústria de medicamentos modernos, isso é muito recente. Né? E o que existia, então, até que essa indústria de medicamentos modernas ela entrasse realmente na nossa vida, né? Até que a gente pudesse ir até um estabelecimento e comprar um medicamento, vamos colocar assim. Né? A gente tinha as plantas medicinais. E aí o que eu acho bastante curioso, né, e isso é uma coisa para a gente refletir, é que apesar disso, apesar desse histórico, dessa nossa relação com as plantas medicinais, a gente ainda encontra, né, dentro da população de modo geral, mas especificamente entre os profissionais de saúde, muitas vezes algum ceticismo em relação às plantas medicinais, né? Existe aquela questão, né? As pessoas elas têm uma tendência a associar o uso de plantas medicinais com coisas mais místicas, com práticas mais tradicionais que não têm comprovação científica e muitas vezes elas dão esse caráter, né, de cético à eficácia das plantas medicinais. E aí, acompanhado disso, quando você não acredita, por exemplo, que uma planta medicinal ela realmente é eficaz para exercer alguma atividade terapêutica, você também, de certa forma, não acredita que ela seja capaz de trazer prejuízos à saúde. Então, o que a gente observa muito, tá, entre as pessoas e entre os profissionais de saúde, infelizmente, muitas vezes, é essa falsa ideia de que uma planta medicinal ou um produto de origem natural não seja capaz de trazer algum prejuízo à saúde.
tá? Com isso, né, os cuidados relacionados ao uso de plantas medicinais, eles não são levados tão a sério quanto deveriam. Tá? E a gente observa muito isso, por exemplo, acontecendo agora nesse cenário que a gente está vivendo. Então, se a gente for parar para pensar em quantas pessoas existem no mundo, né? E a gente levar em consideração os levantamentos da Organização Mundial da Saúde, que mostram que 80% da população mundial recorre a métodos tradicionais nos cuidados básicos à saúde. E desses cuidados tradicionais, 85% tem relação com plantas medicinais e seus produtos derivados. Nós temos muitas pessoas no mundo utilizando plantas medicinais, nem sempre com a orientação correta, nem sempre cientes dos riscos que essa utilização inadequada pode acarretar para a saúde, né? No Brasil, esse percentual ele permanece nessa faixa. A gente tem uma estimativa de que para 80% da população, os medicamentos que nós consideramos tradicionais, eles não são... Perdão, gente, tá passando um... Mas dá para ouvir. Na rua. Tá dando pra ouvir. Então, existe uma estimativa de que no Brasil, para 80% da população, os medicamentos que nós consideramos convencionais, né, eles não são a primeira escolha nos cuidados básicos à saúde, né, que a primeira escolha, né, na verdade, envolve aí o uso de plantas medicinais e produtos relacionados, né, que apenas 20% da população concentra aí 63%, se eu não me engano, do uso de produtos que nós tratamos como tratamentos convencionais como realmente primeira escolha, né? Então, a gente tem realmente um cenário onde as plantas medicinais elas são utilizadas amplamente, tá? E aí, nesse cenário, a gente pensa agora na pandemia. Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, a doença está aí, infelizmente, já tivemos muitas perdas, e as pessoas estão angustiadas, ansiosas, preocupadas com a sua saúde, com a saúde do seu próximo. Então, elas esperam realmente encontrar uma cura, encontrar uma maneira de se proteger da doença, né? E, infelizmente, existem muitas mensagens, muitas informações falsas circulando na internet que podem colocar, né, a saúde dessas pessoas em risco a partir do momento que você não tem, né, atualmente, nenhuma comprovação científica, nenhuma sinalização de que existe alguma planta medicinal ou algum produto de origem natural que seja capaz de prevenir ou de curar a Covid-19. Tá? Então, o que a gente observa? Tá? Quais são os perigos, né, dessas mensagens? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Né? Quais são os riscos, quais são os perigos associados a isso? Tá? Muita gente acha que tomar um chazinho não vai trazer nenhum prejuízo para a saúde. Tá? Então, essa é a primeira questão. Só que a gente tem que colocar uma coisa deixar uma coisa bem clara, tá? As plantas medicinais, elas são dotadas de substâncias químicas na sua composição provenientes do metabolismo vegetal, que são substâncias dotadas de atividades biológicas. Por isso, elas são chamadas de medicinais, porque essas substâncias são capazes de promover efeitos benéficos na saúde de quem utiliza essas plantas. Do mesmo modo, se uma substância ela pode agir para o bem, ela também pode agir para o mal, se essa planta, por exemplo, for utilizada de forma inadequada. Quando você pensa no conceito da pandemia, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui para a gente ir discutindo, né? A primeira planta que apareceu, assim, circulando, pelo menos para mim, a primeira notícia de planta medicinal relacionada à Covid-19 foi a erva doce. Né? Então, começou a circular nas redes sociais uma informação de que você poderia... Duas informações. A primeira, que você tinha que usar chá de erva doce de 12 em 12 horas para prevenir a Covid-19 e que você deveria utilizar o chá de erva doce como se fosse café após as refeições. Então, você já vê
duas propostas terapêuticas totalmente diferentes, né? E aí, o que tinha além disso em relação à erva doce? A informação dizia que a erva doce ela devia ser utilizada porque ela continha na sua composição o princípio ativo do Tamiflu, que é o medicamento utilizado para o tratamento, por exemplo, do H1N1, né? Que é o medicamento que é utilizado para o combate ao H1N1. Né? Isso não faz o menor sentido, porque o princípio ativo que compõe esse medicamento, Tamiflu, é um medicamento, é uma substância de origem sintética e que não está presente na erva doce. Né? Então, quando você veicula esse tipo de informação, e as pessoas elas fazem de um jeito que elas colocam num documento, elas falam que foi um representante de algum hospital, elas inventam até papel timbrado, colocam uma série de informações que fazem com que a pessoa, num momento de desespero, uma pessoa que está precisando se proteger, proteger a sua família, que ela possa acabar sendo levada por essa ideia. De outro lado, a pessoa pode pensar assim, mas é só um chá de erva doce. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Né? Minha mãe sempre fala isso. Exatamente. Isso é uma coisa natural, que a gente... não tem problema. Natural. Não tem. Essa coisa do uso das plantas medicinais é cultural. No nosso país, quem é que nunca tomou um chazinho oferecido pela avó, pela mãe, né? Quem é que não tem esse hábito de, em algum momento, né, utilizar a planta medicinal, né? E realmente, assim, é uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? Mas a gente não pode achar que a gente pode tomar de qualquer jeito, tomar qualquer planta, em qualquer situação. Então, a gente tem que aprender a questionar essas informações que chegam pra gente, né? Por exemplo, a erva doce, ela tem uma série de benefícios. Ela tem atividade antiespasmódica, ela é relaxante, ela é um chá que é utilizado em diversas circunstâncias, com benefícios. Mas ela não contém o princípio ativo do Tamiflu. Então, se você está utilizando para essa finalidade, que é o tratamento ou a prevenção da Covid-19, você não vai ter esse benefício, tá? E essa ideia, né, de que a gente está se protegendo ou de que existe uma cura, pode trazer uma falsa sensação de segurança. E isso é uma preocupação, porque você pode achar que, mas eu estou protegido. Ou então, se eu ficar doente, o chá vai me curar. E aí você flexibiliza com os outros cuidados que você realmente precisa ter. Então, isso é um perigo, né? E existem algumas plantas que elas podem trazer prejuízos à saúde, trazer efeitos adversos, como eu falei. Elas têm substâncias que agem para o bem e substâncias que podem agir para o mal. E essas substâncias podem interagir com outros medicamentos, né? Vamos fazer uma análise aqui do nosso cenário em relação às nossas práticas de saúde. Pensando honestamente, olhando honestamente para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vai a um profissional de saúde, a gente vai numa consulta médica, por exemplo, e na hora de uma prescrição médica, o profissional de saúde pergunta para a gente se a gente faz uso frequente de plantas medicinais ou medicamentos fitoterápicos? Que pergunta. Isso não é comum. Uhum. Assim como não é comum você chegar no consultório médico e já começar a consulta. Olha, doutor, antes de me prescrever, quero que o senhor saiba que eu tenho aqui uma lista, eu tomo chá de boldo 5 vezes por semana, chá de camomila todo dia à noite. Ninguém faz isso. Então, existe essa falha de comunicação entre profissional de saúde e paciente, e muitas vezes essa possibilidade de interação entre as substâncias que estão presentes nas plantas medicinais, elas não são levadas em consideração quando o médico faz a prescrição do tratamento para aquele paciente, né? Tem um trabalho bastante interessante da Fiocruz, fez um levantamento no Notivisa, né, no sistema de notificação de eventos adversos da Anvisa, e ele fez um levantamento entre 1999 e 2009, se eu não me engano. E ele mostrou lá a notificação de alguns eventos adversos, se eu não me engano, foram 77 associados a plantas medicinais ou produtos derivados, tá? Sendo que 71, se eu não me engano, eram a suspeita do agente primário do efeito adverso eram as plantas medicinais e os fitoterápicos. E o restante, eles apareciam como
agentes suspeitos secundários, vamos dizer assim, não seria o agente principal do efeito adverso. O que me chamou a atenção é que uma das notificações referentes a uma planta medicinal, ela levou a óbito, tá, o paciente. E quando vem a descrição, tiveram 2 óbitos, se eu não me engano. Nossa. E aí, quando vem a descrição da notificação, o médico informa que vários casos semelhantes estavam aparecendo no hospital, que eram hemorragias, tá? E o que todos esses pacientes tinham em comum? Era a utilização de uma determinada planta medicinal, uma fórmula que tinha essa planta medicinal, junto com outros medicamentos. E aí eu achei interessante porque essa tal planta medicinal era uma planta que estava fazendo muito sucesso nessa década por conta de ser um componente ativo de produtos para emagrecimento, né? Então, muitas pessoas usavam os produtos contendo essa planta e outras substâncias focando no emagrecimento, acabava gerando uma interação medicamentosa, evoluía para quadros graves hemorrágicos e uma pessoa acabou vindo a óbito, né? Então, assim, o que acontece? O cenário ideal, eu vi aqui que uma pessoa perguntou se o médico não deveria fazer essa pergunta. Com certeza, né? A gente, de novo, reforçando, 80% da população utiliza práticas de medicina tradicional nos seus cuidados básicos à saúde. Desses 80%, né, principal método de medicina, principal recurso tradicional utilizado são as plantas medicinais. Se você for considerar o tamanho da população, sim, todo profissional de saúde deveria questionar isso. Mas a gente não tem essa cultura de que a planta medicinal faz mal. E isso é histórico. Se você fizer um levantamento na literatura científica rápido, tá? Você tem muito mais publicações sobre os efeitos positivos das plantas à saúde do que sobre os efeitos negativos. Você investiga muito mais os benefícios do que os malefícios, vamos colocar dessa forma. Eu mesma tenho toda essa minha formação na área de plantas medicinais, na área de química de produtos naturais, e às vezes eu vou ao médico e às vezes os médicos, quando eles vão prescrever um fitoterápico, eu acho engraçado que eles minimizam. Ah, mas é só um fitoterápico. Não tem problema, é só um fitoterápico. Olha, fica tranquila que é só um fitoterápico, tá? Tudo bem, é um fitoterápico, mas ele pode causar efeitos adversos. É lógico que, assim, todos os medicamentos que a gente toma, tudo que a gente consome no nosso dia a dia, pode provocar efeitos adversos, pode provocar interações medicamentosas. A gente tem os indivíduos que são hipersensíveis. Existe a sensibilidade individual, as alergias individuais. Então, eu, por exemplo, não posso tomar amoxicilina. Outras pessoas podem tomar amoxicilina. Da mesma forma, eu não posso esperar que o efeito de uma planta medicinal ou de um medicamento fitoterápico vá ser igual no organismo de todo mundo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Se eu sou uma pessoa que tenha um produto, vamos dizer assim, se eu tenho uma condição de saúde saudável, não tenho nenhuma doença pré-existente, não faço uso de nenhum medicamento de uso contínuo, a chance de eu ter uma interação medicamentosa envolvendo, por exemplo, o consumo de um chá esporádico é muito pequena, tá? A chance de ter um efeito adverso, ela é menor, com certeza. Mas isso significa que não existe? De forma alguma. Agora, se eu sou um paciente, por exemplo, que já tem uma condição de saúde que exige cuidados, eu tenho uma doença pré-existente, eu faço uso de medicamentos de uso contínuo, vamos colocar assim, já tenho alguma situação que fragiliza a minha saúde. Eu tenho que olhar para esse paciente com cuidado, principalmente no que diz respeito a plantas medicinais e fitoterápicos. Então, por exemplo, se você fizer um levantamento na população, o que a gente observa na nossa família? Vamos olhar aqui ao nosso redor.
quem são as pessoas que mais utilizam plantas medicinais na nossa vida, né? Nossas mães, nossas avós, né? Por exemplo, eu sempre, não tem jeito, eu falo de planta medicinal, eu tenho que falar da minha avó. Minha avó tem 86 anos. Ela entende que planta medicinal é a melhor coisa que existe no mundo para tratar qualquer coisa. É a percepção dela, tá? Graças a Deus, a minha avó ela não tem nenhuma condição de saúde que coloque a vida dela numa situação assim que exija um cuidado maior por conta de ter outros medicamentos. Mas ela é uma pessoa idosa. O metabolismo de uma pessoa idosa é diferente do metabolismo de uma pessoa mais jovem. Então, a gente tem que estar sempre cuidado com a quantidade que toma, com o modo como prepara, né? Isso é uma situação que todo mundo deveria levar em consideração e, às vezes, nem o próprio profissional de saúde passa essa informação para a gente, né? Então, assim, com essa questão das fake news que estão circulando agora, né, voltando a esse contexto da pandemia, uma das coisas que essas notícias nunca informam é a forma de uso, a parte da planta que é utilizada, o modo de preparo, né? Por exemplo, eu vi aqui uma pessoa falando da diferença do fitoterápico para a planta medicinal em relação à concentração. Certíssimo. O modo como a gente vai fazer esse processo extrativo, se é um chá, por exemplo, ou se a gente está comprando um produto fitoterápico pronto para ser utilizado, isso diz muito sobre a concentração dos princípios ativos ali, né? Então, a gente tem que saber quanto a gente tem que tomar, quantas vezes por dia a gente tem que tomar, tá? A Selma está falando aqui sobre a questão da automedicação. Problema seríssimo, né? Então, assim, e isso não só... Isso para o idoso é uma questão comum, mas isso é um comum para todo mundo. É o que eu estou falando. A gente se questiona se o medicamento que a gente está tomando vai interagir com o chá de camomila que a gente toma todo dia? Alguém faz esse questionamento antes de tomar o chá de camomila? Ninguém faz esse questionamento. Não. Eu li recentemente, uma das plantas que ficou no alvo, na mira dessa fake news, foi o alho, né? E aí eu li uma médica, vi uma informação, uma live de uma médica, e ela estava colocando justamente que o consumo dos medicamentos à base de alho, as tinturas, o óleo do alho, ele deve ser suspenso 10 dias antes de uma intervenção cirúrgica. Porque ele tem um efeito na coagulação sanguínea e ele pode interagir com o antiagregante plaquetário, com o anticoagulante, e o paciente pode ter uma complicação hemorrágica severa. Eu pergunto, quem já passou por uma cirurgia? Quantas vezes foi questionado se a pessoa utilizava algum produto à base de alho antes? Ou seja, também não recomendou que parasse antes, né? A pessoa nem informou, o médico não sabia, né? E também, Carol, acho que tem uma questão também de contraindicação, né? Tipo, para gestante, criança também, né? De modo geral, né, as plantas medicinais e os fitoterápicos, salvo quando existe, né, recomendação do profissional de saúde, né? Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, eu precisei fazer uso de um fitoterápico, né? É a questão de você pesar os riscos e os benefícios naquela situação. Mas salvo essas situações onde você tem realmente a indicação, tá? Para gestantes, lactantes, crianças, principalmente crianças abaixo dos 3 anos de idade, o uso de plantas medicinais em geral não é recomendado, mas algumas plantas medicinais elas são realmente contraindicadas. Existem muitas plantas medicinais com princípios abortivos, por exemplo. Tá? Então, o uso de chás de plantas medicinais, principalmente no primeiro trimestre da gestação, ele é contraindicado, porque existem muitas substâncias que têm efeitos hormonais, que têm efeitos sobre o útero, que promovem as contrações uterinas, então são contraindicados, né? Eu separei aqui também para falar um pouquinho sobre o boldo, que o boldo talvez seja, quando a gente pensa em planta medicinal, eu acho que o boldo está no top 10. Todo mundo tem um boldo no jardim. Lá no prédio da minha mãe tem. Ela sempre pega para poder fazer o chá, com a coisa do estômago, já usa. Isso. E aí eu queria utilizar essa questão do boldo para trazer uma discussão, né? Também circulou aí nas redes sociais que o boldo teria efeito para acabar com os sintomas da Covid em 3 horas.
Olha que, Ele é olha que potente, hein? 3 maravilhoso, ele horas. é bom. Ele é bom. Aí eu te faço uma pergunta, que boldo? Porque só no Brasil a gente tem um monte de espécies que são conhecidas pelo nome de boldo, né? Então eu quis usar esse exemplo para a gente discutir nome popular da espécie e nome científico, né? Como a gente às vezes é induzido ao erro por essa questão do nome popular, né? Quando você fala boldo, você está se referindo a algumas espécies, tá? Aqui no Brasil a gente tem principalmente o Plectranthus barbatus, que é conhecido como boldo brasileiro, que é aquele que todo mundo tem em casa, Que é tá? aquela Que tem a superfície folha aveludada, né? aveludada, exatamente, tá? Temos o boldo do Chile, né? Que ele não é cultivado no Brasil, mas a gente consome muito o boldo do Chile, que tem que tem características morfológicas completamente diferentes. A folha tem uma textura mais coriácea, ela tem uma superfície que ao toque ela é mais áspera, e a composição química dessas plantas são completamente diferentes, inclusive a indicação terapêutica é diferente. Enquanto o Peomus boldus, que é o boldo do Chile, tem realmente uma ação hepática, né, sobre o fígado, o boldo brasileiro ele é muito mais utilizado para má digestão, para questões dispépticas mesmo. Ele não tem realmente uma ação direcionada a nível hepático. Então, quando você fala toma chá de boldo e você não especifica qual é a espécie que está sendo utilizada, você pode estar usando uma espécie que não vai ter atividade para o que você precisa, né? Ou em algumas situações que são mais preocupantes, você pode estar utilizando espécies que vão trazer algum prejuízo à saúde. Um dos principais exemplos é a quebra-pedra. Tá? Eu não esqueço da quebra-pedra. Eu me lembro que na minha família muitas pessoas têm tendência a formar cálculos renais. E aí eu me lembro claramente de quando eu estava na faculdade, na graduação, a minha avó preparar em garrafa PET chá de quebra-pedra para dar para os primos, para eles tomarem o chá de quebra-pedra. E eu me lembro da minha avó colhendo a quebra-pedra no quintal. E aí, na faculdade, num trabalho de farmacognosia, meu projeto era justamente sobre a quebra-pedra, eis que na hora da pesquisa da falsificação eu descubro que aquela planta que a minha avó usava era a falsificação, não era o quebra-pedra, tá? E aí, o que que acontece? Essa espécie, que é uma espécie que é facilmente confundida com quebra-pedra, ela pode trazer efeitos colaterais complicados. Então, a pessoa ela pode ter realmente efeitos adversos. Então, a importância de você realmente saber qual é a espécie que você está utilizando. E aqui no Brasil, a gente tem uma questão. A gente encontra planta medicinal basicamente em qualquer lugar. Você compra na banca de jornal, você compra na feira livre, você pega na rua, nos canteiros da vida, você acha no quintal de casa, e isso é um perigo, tá? Porque você não sabe, você não tem certeza, a não ser que você conheça a planta e que você tenha condições de analisar esse material, como é que você garante a origem, né, confiável, por exemplo, de um produto que não tem nenhum tipo de registro, que você não consegue rastrear? Esses produtos, eu brinco, né, que quando você pega a planta, seca e moe, tritura, se você não faz uma análise, né, anatômica daquele material no laboratório, como é que você consegue ter certeza de que planta você está utilizando, né? E a gente não precisa só pensar a nível de feira livre, banca de jornal, não. Isso acontece no mercado, né? A gente já viu embalagens que foram adquiridas dos mercados com o nome da planta, a identificação da planta não estava correta quando você olhava o material que vinha lá dentro. Esses erros de embalagem acontecem, erros de rótulo. Tá? Então, por isso que não seria o ideal, né, encontrar as plantas nesses ambientes. O ideal, quando a gente pensa num cenário assim perfeito, num mundo maravilhoso, onde você conseguiria essas plantas medicinais, né? O ideal seria, por exemplo, numa farmácia, onde você tem um farmacêutico para te dar alguma orientação, ou que esses produtos tivessem um registro adequado. A gente, infelizmente, no Brasil tem algumas brechas na legislação que acabam permitindo, né, alguns equívocos em relação a registro de produtos à base de plantas medicinais, né? Você vê que no mercado você encontra como produtos alimentícios, lá na seção do chá, plantas
né? Vamos colocar assim, que também tem propriedades medicinais, né? Mas ela está lá na seção do chá junto com o café. Então, quando que essa maneira, essa liberdade com que a gente encontra as plantas medicinais vai trazer para a gente a sensação de que a gente pode estar colocando a saúde de alguma forma em risco, né? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Longe de mim tentar desestimular o uso das plantas medicinais. A questão não é essa, porque elas são realmente produtos extremamente interessantes, elas têm muitas atividades benéficas, elas são de fácil acesso e elas têm baixo custo, né? Tanto que a gente tem aí de 2006 para cá políticas governamentais que visam estimular essas práticas tradicionais de saúde, como, por exemplo, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tá? Mas observem que isso tudo deve ser estimulado num contexto de cuidado, num contexto de atenção, com o paciente sendo assistido por profissionais de saúde, justamente para evitar que aconteçam erros, né, que acabem causando prejuízos às plantas medicinais, né. Além do, então eu falei da erva doce, que foi um alvo de fake news, do alho, do boldo, tá? Nenhuma dessas tem comprovação para prevenção ou tratamento da Covid-19. Uma outra planta, e aí também é interessante porque tem algumas coisas que a gente pode discutir, foi o inhame, tá? O inhame faz parte da nossa alimentação e realmente é cheio de benefícios para a saúde. E aí a gente cai de novo no cenário de que nós temos várias plantas, né, várias espécies no Brasil que são conhecidas pelo nome popular de inhame. E uma coisa que é bastante interessante é que aqui no Sudeste, tá, a espécie que nós chamamos de inhame, quando a gente vai no hortifruti ou vai no mercado, ela, existe uma proposta de que ela seja conhecida pelo nome de taro, tá? Ela já tem esse nome, mas não vingou muito, as pessoas continuam chamando de inhame. Só que essa espécie, ela pertence a uma família, que é a Arácea, que é uma família que tem como característica química a presença de cristais de oxalato de cálcio, tá? Que um desses tipos de cristais são as ráfides, que elas se comportam como se fossem microagulhas, cristais em formato de agulhas muito finas. Que quando a gente eventualmente consome grande quantidade desses cristais, eles podem provocar lesões nas mucosas e provocar irritações severas. Só para que vocês tenham uma ideia, essa família é a família da Comigo Ninguém Pode, que é uma planta tóxica. Quando você lista ali as plantas tóxicas, ela aparece em primeiro lugar, né? E aí, qual que é o perigo disso? Porque as notícias que estavam sendo veiculadas sobre o inhame, né, no tratamento da Covid-19, tinham a ver com a imunidade. Tá? E que para isso, para você fortalecer a sua imunidade, você teria que tomar o suco do inhame cru. Né? Se a espécie que você está consumindo é a Colocasia esculenta, que é o taro, que é essa espécie mais comum no Sudeste, ao consumir cru, você está consumindo esses cristais. Tá? Que poderiam ser diminuídos consideravelmente se você fizesse o cozimento do inhame. Tá? Então, a recomendação é que, na dúvida, se você não sabe qual é o inhame que você está consumindo, que você não consuma cru, para evitar, né, de ter não essa intoxicação, mas essa irritação das mucosas, que pode ser mais severa em algumas pessoas do que em outras, porque aí também tem a ver com a sensibilidade de cada um, com a quantidade de cristais que foi ingerido, né? E uma coisa que a gente tem que desmistificar é que a imunidade ela é modulada por uma série de fatores. Não é porque a pandemia começou agora e eu quero me prevenir, eu vou tomar uma jarra de 1 litro de suco de inhame e eu não vou pegar o vírus. Isso não é verdade. Você só está se colocando numa posição, numa possibilidade de sofrer um efeito adverso, de sofrer algum tipo de intoxicação quando você faz isso. Porque também é isso, não é só o consumo da planta, é como você consome, em que quantidade, com que frequência. Quanto mais frequente for o consumo de um produto à base de uma planta medicinal,
mais suscetível você está à ocorrência dos efeitos adversos, das interações medicamentosas. Assim como se você consome uma quantidade muito grande de uma vez, né? O chá verde, por exemplo, ele é um produto que é muito consumido aqui no Brasil por uma série de indicações terapêuticas dele. Muita gente consome para perder peso, por exemplo. E recentemente circulou aí nos jornais a notícia de uma pessoa que sofreu uma intoxicação severa por utilizar cápsulas de extrato seco de chá verde em excesso. Ela teve um problema seríssimo no fígado e quase veio a óbito por uma questão de sobrecarga hepática, né? Nessas plantas, muitas dessas plantas medicinais, elas têm uma ação, né? Quando em doses elevadas ou em consumo muito extenso, por muito tempo, sobre os rins, uma sobrecarga renal. O inhame é um desses produtos, né, que quando consumido cru, por você ter uma grande quantidade, não o inhame, de qualquer inhame, eu estou falando aqui do taro, né, da colocada de pleno. Tem fitatos e taninos, que são substâncias que também podem causar essa sobrecarga renal, tá? Então, quando consumido cru em grande quantidade. Muitas plantas trazem isso, você ter sobrecarga renal, você ter a sobrecarga hepática, porque muitas dessas substâncias são indutoras de metabolismo hepático. E aí, isso também justifica por que elas interagem com tantas substâncias. Porque a ação vai ser lá no fígado que metaboliza um monte de substâncias, então você pode ter as interações por conta disso também. Por isso que é importante que a gente tome cuidado com aquilo que a gente está consumindo, né? Recentemente também tiveram notícias aí sobre o limão, sobre a cúrcuma. De maio para cá eu tenho visto falar muito sobre a artemísia, né? Em relação à Covid-19. E nenhuma dessas plantas, assim como as demais, tem nenhum tipo de comprovação de que previne, né, ou que cura a Covid-19, né? E então a nossa preocupação em trazer esse tipo de discussão é mostrar que se você faz o uso inadequado, tá, dessas plantas, achando que está trazendo um benefício para a sua saúde, e você não se atenta à possibilidade de efeitos adversos, à possibilidade de isso, de interações medicamentosas, a possibilidade de você ter algum problema de saúde, por exemplo, uma doença hepática ou uma doença renal, que não seria indicado que você usasse essa planta. Gestantes, crianças, inclusive os idosos. Os idosos são um grupo que preocupa muito, por quê? Se fala muito desse grupo como o grupo de risco para a Covid-19, tá? Normalmente os idosos, eles têm outras condições de saúde, outras doenças, principalmente doenças cardiovasculares, que fazem com que eles façam uso de muitos medicamentos de uso contínuo. E os idosos também são um grupo que utiliza muito as plantas medicinais. Então, o perigo de você disseminar essas notícias falsas é que numa tentativa de proteger a família, você oferecendo, por exemplo, essas plantas, né, esses chás ou esses produtos, você possa estar comprometendo também a saúde, né, falando especificamente aqui dos idosos, né? Então é uma coisa para gente refletir. Aumenta a chance de interação, né? Já que eles já usam muita coisa também, né? Exatamente. E isso é uma coisa que deveria ser questionada, né, pelo profissional de saúde no momento de fazer aquela prescrição, aquela lista enorme de medicamentos de uso contínuo, né? Isso deveria ser questionado pelo profissional de saúde. O Baruch perguntou aqui, Carol, se aquele aplicativo que identifica folhas é confiável. Acho que ainda falando da questão de saber que é exatamente aquela planta medicinal que você está fazendo uso. Então, é difícil de saber. Eu particularmente não conheço o aplicativo, tá? Mas eu acho muito arriscado a gente confiar 100% num aplicativo para identificação, por exemplo. Vou citar um exemplo. Estou aqui no quintal, vejo um monte de folhas e resolvo fazer uma identificação. É lógico que ele deve fornecer informações que ajudem, por exemplo, a diferenciar
o boldo brasileiro do boldo do Chile. Vamos dar um exemplo assim, você consegue diferenciar facilmente pelo tipo de folha. O problema é que o boldo brasileiro ele também se parece com outras plantas que a gente tem aqui, que também tem essa textura aveludada, que também tem a borda denteada. Então, quando a gente faz, por exemplo, análise farmacognóstica de material de origem vegetal, antes da gente dar um laudo e dar certeza e falar, olha, é ou não é, a gente usa vários parâmetros, né? Então, é só confiar no aplicativo por uma questão de análise morfológica, sem de fato ter um especialista fazendo a identificação desse material, eu acho arriscado. Eu acho que a gente tem que procurar o seguinte, usar a planta medicinal, mas tentar obter essa planta medicinal de uma fonte confiável. Eu acho que esse é o segredo para a gente não ter maiores problemas quanto a essa questão de falsificação ou de substituir uma planta por outra e acabar caindo nessa situação de usar uma planta que, ao invés de trazer benefícios, vai trazer prejuízo para a saúde. É complicado, acho que vale frisar o que você falou realmente, né? Tipo, não é que a gente está desincentivando o uso da planta medicinal, né? É só você ter cuidado, porque a gente sabe que pode ter uma interação contraindicado, como você falou, em alguns casos, então tem que realmente ser uma coisa que seja, você tem que relatar isso para o médico, né, que você está fazendo uso. O que eu tenho ouvido muito também é das pessoas falando dessa questão da ansiedade, a gente até teve uma live com a professora Carla sobre a questão da ansiedade, da quarentena, o pessoal falando muito da questão do uso do chá de camomila também, né, desde que tem algum efeito ansiolítico, sedativo, e eles também, se você ficar usando em excesso ou não fizer de forma correta, vai ter a mesma questão, né. O chá de camomila, por exemplo, engraçado que hoje, quando eu estava pensando nas plantas que poderiam surgir aqui na conversa, a camomila ela apareceu algumas vezes nos meus pensamentos, porque quem nunca tomou um chazinho de camomila antes de dormir, né? E nesses momentos de ansiedade que a gente tem vivido, que não tá fácil mesmo para ninguém, não é desestimular o uso do chá, não é isso. Então você tem que fazer algumas perguntas, assim, eu tenho alguma condição de saúde pré-existente? Eu já tomei chá de camomila antes e não tive nenhum efeito adverso, não tive hipersensibilidade, porque, por exemplo, a camomila, ela faz parte de uma família de plantas, que é a família Asteraceae, que tem um grupo de substâncias, que são as lactonas sextoterpênicas, que para algumas pessoas causam reação de hipersensibilidade, como se fosse uma reação alérgica, tá? Então, algumas pessoas tem essa reação de hipersensibilidade com essas espécies da família Asteraceae. Mas se você já tem o hábito de tomar de vez em quando o chá de camomila, e isso nunca trouxe nenhum problema para você, ninguém aqui vai falar não tome o chá de camomila, não é isso. Mas você tem que verificar se você faz uso de algum medicamento, por exemplo, que possa interferir com a camomila. Quer ver um medicamento que é muito utilizado e pode ter problema com a camomila? O ácido acetilsalicílico. A combinação de camomila com ácido acetilsalicílico pode potenciar esse efeito antiagregante plaquetário. Então, se você faz uso frequente de ácido acetilsalicílico e faz uso frequente de camomila, você pode sim acabar tendo aí algum efeito indesejado em relação a isso. Mas se você está com a sua saúde em dia, tem o hábito de tomar o chá de camomila, nunca teve nenhuma reação de hipersensibilidade, não usa outros medicamentos que possam interagir com a camomila, não tem problema você tomar aquele seu chazinho antes de dormir, né? Uma outra coisa que me ocorreu aqui agora também, e que também tem a ver com essa questão das fake news, é a forma de preparo, né? A gente tem as recomendações, né, farmacopeicas, as recomendações dos órgãos de saúde, dos documentos oficiais, sobre o preparo dos chás, né? Então, normalmente a gente prepara o chá por infusão ou por decocção. Então, na infusão, você coloca a planta lá no recipiente, verte a água aquecida, deixa ali em abafamento por 10 a 20 minutos, depois faz a separação do resíduo sólido. É mais indicado para as partes mais delicadas, por exemplo, folhas, flores. E tem a decocção que envolve o cozimento, né? A cocção mesmo do material vegetal, que a gente utiliza para cascas, raízes, caules, né? Materiais mais resistentes, e que aí envolve realmente levar o produto vegetal com água, manter ali em ebulição durante um tempo, depois abafa, faz a separação do material e consome. E a gente vê umas coisas circulando na internet do tipo, deixa cozinhando até cansar, deixa lá, fervendo toda a vida, porque quanto mais escuro o chá ficar, mais potente ele vai
ser umas coisas assim totalmente equivocadas, né? Primeiro, que a coloração do chá, ela não é o melhor parâmetro para medir a potência, porque não necessariamente a substância ativa é o pigmento. Então, se você está deixando ali porque você quer que o chá fique mais escuro, você pode já ter acabado de extrair o seu princípio ativo há muito tempo e manter aquilo ali em ebulição, em contato com aquela água aquecida durante muito tempo, você só vai estar fazendo hidrólise de substância, degradação de substâncias, eliminando princípios voláteis, e isso não vai trazer necessariamente nenhum benefício. Pelo contrário, você pode perder os benefícios do seu chá ao fazer isso. Tá? Então, existem aí informações de que você tem que deixar cozinhando, né? Uma outra informação que também circula e que é errada é que você tem que preparar lá logo um grande volume de chá e ir tomando várias vezes ao dia. Imagina se a gente fosse tomar um medicamento dessa forma, né? Todas as vezes que o medicamento é prescrito para a gente, tem a maneira correta de você tomar. Posologia, né? Tem a dose, quantas vezes ao dia você vai tomar, por que com a planta medicinal seria diferente? Né? Que prescrição é essa? Faz 1 litro de chá e vai tomando várias vezes ao dia, né? Existem substâncias que se degradam facilmente com temperatura, com luz. Então, você vai ter, ao longo do dia, a degradação dessas substâncias ali. Então, não é uma indicação correta. O recomendado, o mais correto, é você preparar e consumir. Tá? Essa que é a recomendação mais adequada. Uma outra coisa envolvendo também essa questão da Covid-19 é que muita gente fala, né? Ah, mas eu tomei o chá e melhorei. A gente tem que fazer uma separação entre a melhora de um sintoma e a cura de uma doença. Tá? Isso, eu tô com febre, vamos supor, peguei uma gripe, tô com febre, eu vou tomar um antitérmico, a minha febre baixou, eu tô curada da gripe? Não. Né? O que aquele medicamento fez foi aliviar um sintoma, não curou a doença. Então, uma outra questão que eu acho importante ser colocada é que quando essas pessoas elas começam a ter melhoras de sintomas, porque sim, as plantas medicinais são plenamente capazes de melhorar sintomas gripais. Existem várias plantas medicinais direcionadas a isso, tá? Não significa que a melhora de um sintoma, tá? Que com a melhora do sintoma você esteja curado da doença. E qual que é o perigo disso? Você pode estar tendo melhora de sintoma e aí você demorar a procurar um serviço de saúde porque você acha que está sendo tratado. Ah, eu estou com falta de ar, eu vou tomar esse chá aqui porque ele é bom para falta de ar. E ao invés de procurar o serviço de saúde, você fica insistindo ali no chá. Isso é uma questão. Outra, você melhorou o sintoma, você pode estar achando que não precisa mais fazer a quarentena. Ah, meus sintomas melhoraram, eu não estou mais com febre, eu não estou mais com tosse. E aí você sai da quarentena e você ainda continua doente, né? Então, são algumas questões que essas falsas informações que ficam circulando, como eu falei no início, podem trazer uma falsa sensação de segurança, né? Outra coisa, você pode passar o processo... Eu li uma coisa sobre isso, achei bastante interessante e é verdade. Você pode tomar o chá, sentir uma melhora, e não necessariamente aquela melhora ter sido provocada pelo chá também. Pode ter sido o curso natural da doença para você. Então, o perigo é você acreditar que realmente cura, ou que realmente previne, e descuidar do que é realmente importante. Ou deixar de procurar ajuda médica também por conta disso, isso, né? é extremamente preocupante. Há pouco tempo, uma pessoa, uma conhecida, mandou uma mensagem falando que estava com suspeita. Essa mensagem chegou até mim pela família, né? Que estava com a suspeita. E ela falou, não. Aí primeira coisa que eu perguntei, já procurou o serviço de saúde? Não, porque eu já estou medicada. Quem te medicou? Né? Então, assim, se você não procurou o serviço de saúde, como que você está medicado? E, às vezes, por acreditar, né, de que essas notícias são verdadeiras, tem gente que realmente acredita de verdade que essas plantas, elas previnem ou curam a doença. Então, elas podem achar que, infelizmente, tem muita gente veiculando isso. Né? Acredita e vai compartilhando e vai propagando essa informação errada e aí vira um ciclo, né, que não tem fim. Exatamente. Eu estava falando da minha avó, mas é porque ela é referência para mim nessa questão da planta medicinal, mas ela é assim, se uma planta funciona para ela, ela vai indicar para todo mundo que ela conhece.
Não, vai indicar para todo mundo, me aliviou aquele sintoma todo. Então a informação vai propagando. É a mesma coisa, a gente está vivendo aqui. Eu recebo uma notícia agora, eu passo para 5 contatos, 5 passam para 5, e quando a gente vê, o mundo inteiro já tem aquela informação. Eu acho então que a gente está preocupado. Nós, como profissionais de saúde, a gente também tem esse papel de informar as pessoas, olha, não repassa, se você não tem certeza, se você não sabe qual é a fonte, melhor não passar. Exatamente. Eu sempre falo isso para minha mãe, que ela também, às vezes, fica no grupo da família, minha mãe e minha X, sempre colocando umas informações assim, bocejar, chá quente vai prevenir, vai curar. Não passa isso, entendeu? Não fica passando à frente, porque acho que a gente, como profissional, a gente pode direcionar as pessoas, olha, melhor não passar, procurar saber se realmente é uma informação verídica, se realmente tá correto, porque senão a gente acaba só propagando as fake news, né? Carol, a Tereza aqui perguntou como é que nossos alunos aprendem no curso de farmácia sobre as plantas medicinais. Então, no momento, né, a gente tem no currículo da farmácia 2 disciplinas que têm o foco, né, 2 disciplinas obrigatórias que têm o foco nas plantas, que é a farmacobotânica e a farmacognosia, né? Então, a gente tenta usar essas disciplinas, apesar do objetivo dessas disciplinas ser a parte de identificação e de testes farmacognósticos, principalmente em farmacognosia, a gente tenta sempre fazer um paralelo, né? Quando a gente fala sobre o metabolismo vegetal, apresenta as substâncias, a gente sempre tenta contextualizar com as plantas que têm propriedades medicinais e que apresentam essas substâncias e com medicamentos. Isso é muito interessante porque, às vezes, o aluno de farmácia ele ainda não tem a visão de que boa parte dos medicamentos que estão lá na prateleira da farmácia tiveram a sua origem produto de origem natural, que no desenvolvimento daquele medicamento final existe uma planta medicinal ali no meio do caminho. Então a gente sempre tenta fazer uma correlação da substância ou da planta com o produto que efetivamente foi para o mercado, tá? Mas a gente só tem essas disciplinas como obrigatórias. As outras disciplinas que abordam as plantas medicinais são disciplinas optativas. Então, normalmente, o aluno que se interessa por essa área vai puxando essas disciplinas optativas para ir construindo essa formação que anda em paralelo com as disciplinas obrigatórias. E eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Oi, desculpa, Rafa, é só aproveitar o gancho para falar da importância do profissional farmacêutico nos cuidados relacionados ao uso de plantas medicinais. Eu estava falando daquele levantamento da Fiocruz em relação à Notivisa. A maior parte das notificações feitas por profissionais de saúde, quase 60% foram feitas por farmacêuticos. Tá? Notificações a respeito de efeitos adversos e intoxicações envolvendo plantas medicinais. Porque o farmacêutico ele tem, pela estrutura do curso, esse potencial de olhar ali a prescrição e conseguir fazer esse cruzamento de dados. Então, é extremamente importante, tá, o papel do profissional farmacêutico no cuidado envolvendo plantas medicinais, na assistência farmacêutica no contexto das plantas medicinais. É bem importante salientar isso também, né? O nosso papel nessa parte. Tem uma outra pessoa que perguntou, Carol, se você tem algum livro para indicar sobre plantas medicinais que descrevesse como é que usa cada tipo de planta. Não, nós temos assim, uma lista bastante grande de livros que podem ser utilizados, mas, por exemplo, um documento que está de fácil acesso para todo mundo agora no momento e que reúne informações sobre muitas plantas medicinais é o formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Você digita ali no Google e você consegue acesso a esse documento, que é um documento do Ministério da Saúde, um documento da Anvisa, tá? E lá você tem, nesse documento, por que eu estou indicando esse documento? Porque lá eles tiveram cuidado no desenvolvimento de informar as plantas, a forma de uso, efeitos adversos e contraindicações. Então, além de você ter essa informação de como deve ser utilizado, você tem essa atenção para os efeitos adversos e as interações medicamentosas. A gente não tem, se a gente for parar para pensar, né, em literatura, em tudo que a gente utiliza, dificilmente a gente vai achar tudo isso reunido num documento só, num livro só. Normalmente você tem o livro que foca nas características da planta,
um livro que tem uma abordagem mais para a parte química, para a parte de metabolismo. Então, esse formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, ele é bastante interessante, eu gosto bastante de utilizar, eu recomendo a leitura, porque ele aborda também essa questão dos efeitos adversos e das contraindicações, e eu acho isso bastante importante. Acho que seria o melhor, então, né? Talvez para essa parte. Eu acho que é um documento simples, que tá bem assim amarradinho. Lógico que não tem todas as plantas, mas tem um número considerável. E ele, por falar dos efeitos adversos e das contraindicações, eu acho ele bastante interessante. Carol, tá aqui me avisando que falta 1 minuto para a gente terminar. Como ainda tem algumas perguntas, eu vou só avisar o pessoal que a gente vai conversando mais um pouquinho, mas aí daqui a pouco vai cortar, eu salvo essa e a gente volta de novo. Então você volta a colocar, entendeu? Mas para continuar, já que ainda tem um tempinho, também tem uma pessoa que perguntou como é que a gente identifica o hibisco comprando a granel para fazer chá caseiro. Então, o hibisco, ele, na verdade, a parte que a gente utiliza da planta é a parte que a gente chama de cálice. A gente tem as pétalas, que são a parte mais delicada da flor, e tem o cálice, que seriam as sépalas, que é uma parte... É difícil explicar sem mostrar a imagem, né? Mas seria como se fosse uma parte mais firme, que fica logo abaixo das pétalas. Esse que é a droga vegetal do hibisco, né? Se você compra ele triturado, você não consegue identificar de fato o que é aquele material. Mas se você compra ele, apesar de seco, em estruturas mais preservadas, você tem que observar, né, se trata realmente dessa estrutura que lembra realmente um cálice, tá? Que é uma estrutura mais firme, tá? E na internet, se vocês digitarem, tem lá o cálice do hibisco. Tem a imagem dessa estrutura. Essa é a única maneira da gente ter certeza visual, tá? Lembrando que sem ser o especialista, é difícil realmente uma pessoa que não tem conhecimento da farmacognosia, da anatomia vegetal, conseguir bater o martelo, tá? Mas, assim, se não for dessa forma... Voltamos. Demorei um pouquinho que eu tenho que salvar o vídeo, senão depois eu não consigo salvar mais. Não, sem problema. Eu já estava preocupada da minha internet. Não, foi eu que demorei mesmo. Mas você estava terminando falando do hibisco. Hibisco. A gente nunca, assim, é difícil, porque a identificação de uma espécie medicinal, ela deveria ser feita por um especialista no assunto, né? Então, por isso que a gente sempre fala, olha, compra de uma fonte confiável, uma fonte que você tenha certeza que sabe o que está comercializando. Mas aqui é uma dica, tá? Que se você for procurar o hibisco, você tem que procurar essa estrutura realmente do cálice, que é a parte realmente que interessa por aspectos medicinais. Agora, se tiver seco e triturado, a gente não vai conseguir fazer essa identificação. A estrutura teria que estar, assim, minimamente íntegra para que a gente conseguisse fazer essa identificação de uma forma mais correta, né? Vamos colocar assim. A gente também tinha uma outra pergunta, Carol, da Thaís. Como é que você vê o olhar da sociedade voltado para o meio ambiente para ajudar na saúde, né? Frente à indústria farmacêutica e os produtos sintéticos? Estão comparando aí as plantas medicinais com os produtos sintéticos. Então, eu tenho uma percepção de que de uns anos para cá, tá? Isso a gente percebe assim na prática, é só a gente olhar ao nosso redor a quantidade de informações que começaram a aparecer sobre as plantas medicinais, novos termos que começaram a entrar no mercado, a própria política de plantas medicinais e fitoterápicas, as práticas integrativas, né, e do SUS de 2006 para cá, eu começo a perceber um interesse maior, ou pelo menos uma retomada de interesse da população em relação às plantas medicinais e aos produtos de origem natural. Eu acho que tem muitos fatores envolvidos nisso, tá? Primeiro, né? Quando a gente teve aí, por volta de 1950, né, o boom dos antibióticos, vamos colocar dessa forma, né, o grande desenvolvimento da indústria farmacêutica de antibióticos, imagina. Muita gente morria por conta das infecções, né? Então, você de repente ter aí um produto produzido em larga escala que conseguisse curar esses processos infecciosos, realmente fez com que as pessoas voltassem muita atenção para os medicamentos sintéticos e
começasse a ter um interesse muito grande por conta disso. Isso foi tão sério e cresceu tanto ao longo dos anos que a gente começou a ter que lidar com outras questões, né? Resistência a antimicrobianos, a gente começou a ter que lidar com o fato de que existiam doenças crônicas para as quais a gente não conseguia encontrar e ainda não consegue encontrar uma cura ou um tratamento 100% eficaz. A gente começou a observar, né, que a gente tem no contexto das plantas, no universo do reino vegetal, vamos colocar assim, um ambiente extremamente promissor e pouco explorado. A gente tem aí 2% das plantas da flora, isso é uma estimativa, né? 2% das plantas, né, presentes na flora brasileira sendo realmente investigadas do ponto de vista fitoquímico, e a gente está falando aqui de um potencial imenso, gigantesco, um número enorme de espécies que podem ser exploradas. A gente já provou por A mais B que existem diversas substâncias de origem vegetal que têm demonstrado atividades em várias áreas, mas principalmente como agentes antimicrobianos e no tratamento do câncer. Muitos quimioterápicos que são utilizados hoje em dia para o tratamento do câncer tiveram a sua origem em plantas ou foram substâncias cujas estruturas foram otimizadas a partir de produtos naturais. Além disso, eu tenho a percepção de que as pessoas têm buscado um estilo de vida mais saudável nos últimos anos, né? E as pessoas começaram a entender, principalmente a partir do momento que elas começam a entender o conceito da fitoquímica, né? Das substâncias químicas de origem vegetal, a importância dessas substâncias nos cuidados para a saúde. Não é à toa que se você anda agora no quarteirão, em quantas lojas de produtos naturais você encontra no quarteirão. Não é verdade, né? Então, a gente tem, né, essa percepção, né? Então, assim, em relação ao meio ambiente, né, eu acho que tudo tem que ser visto no olhar da sustentabilidade, né? Eu participo como colaboradora do projeto PET Farmácia Viva, que é coordenado pela professora Thelma, também da Faculdade de Farmácia, e lá a gente sempre tenta, quando a gente pensa em promoção do uso racional, a gente fala em vários aspectos. A gente fala desde o pequeno produtor, ali da agricultura familiar, tá? Passando pela produção de plantas com qualidade para o desenvolvimento, por exemplo, do produto acabado. Né? Estimular o uso das plantas medicinais, mas num contexto, né, de sustentabilidade. Só que a gente tem um grande desafio, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, que a gente está lidando com um país onde isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando você pensa em planta medicinal, você pensa em algo que vai trazer benefício para a sua saúde, né? Então, você não pode pensar, por exemplo, num cenário de agrotóxicos, né? Você tem que pensar, imagina, você, né, bombardear a planta medicinal com agrotóxico. Será que eu estou trazendo realmente um benefício? Então, exatamente. Então, você tem que pensar em estratégias, por exemplo, para fazer o cultivo das plantas medicinais sem que isso envolva, por exemplo, o uso de estratégias que vão trazer mais prejuízo para a saúde do que benefícios, né? Então, quando você pensa em cultivar em larga escala a planta medicinal, você tem que pensar nos impactos que isso vai trazer para o meio ambiente e também nos impactos para a saúde no final do processo. Não é uma conta simples de ser feita, tá? Mas certamente é uma questão que precisa ser discutida com carinho, porque se a gente está pensando em retomar boas práticas de saúde, as plantas medicinais elas têm que estar nesse contexto e o meio ambiente também. Falando a nível de preservação, né, de meio ambiente agora. Se você não pensa em preservar o meio ambiente, você pode estar colocando sob ameaça espécies com um potencial farmacêutico gigantesco que sequer foram conhecidas ou exploradas. Então, quando a gente pensa a nível de Brasil, que tem aí a maior biodiversidade do planeta, a gente tem que pensar no tesouro
que as nossas florestas, que os nossos ecossistemas podem estar guardando. Então, a gente tem que realmente lutar por uma preservação desse patrimônio, porque a resposta para muitas questões de saúde pode estar escondida ali, por que não? A gente tem as comunidades tradicionais, tá, que guardam muitas informações sobre práticas de saúde que elas conduzem desde a sua origem, tá? E é um tesouro para eles e deveria ser um tesouro para nós também. Então, eu acho que se a gente está pensando em, vamos botar assim, planta medicinal e meio ambiente, a gente tem que ter essa visão de que a destruição do meio ambiente pode resultar na destruição desse patrimônio genético que pode estar guardando um tesouro aí inestimável quando a gente pensa em potencial farmacêutico, tá? Eu vi aqui alguém comentou, né, que outros países, se eu não me engano, países desenvolvidos. É só você olhar o papel da indústria de fitoterápicos na Europa, né? Lá é extremamente bem estabelecido, eles têm vigilância sanitária de fitoterápicos e plantas medicinais. Aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda nesse cenário. Lógico que a Política Nacional de Plantas Medicinais e as práticas integrativas e complementares em saúde vieram para trazer um sopro de ar fresco nesse universo, mas isso aconteceu em 2006. A gente está em 2020. Está começando ainda, né? Eles têm uma outra cultura já toda estabelecida, já. Só que se a gente for parar exatamente, só que a gente está falando justamente de um país que tem 80% da sua população utilizando planta medicinal, que tem as comunidades indígenas que têm um conhecimento tradicional, que usam as plantas medicinais, é do nosso povo, tá ali, nasceu com a gente, entendeu? E essas práticas de saúde envolvendo as plantas medicinais não deveriam ser colocadas como secundários, né? Elas deveriam ser olhadas com a mesma atenção com que a gente trata de outras práticas em saúde, né? Então, a gente ainda está, realmente, se a gente for pensar a nível de outros países, a gente está muito no começo. Vamos torcer para que a gente consiga, então, alcançar, né, esse nível, já que a gente tem tantos recursos, né? A gente tem que utilizar eles também, além de proteger também, né? Porque não adianta a gente ficar destruindo para depois não ter mais recursos. Exatamente. Não adianta, depois a gente vai chorar, né? Então, a gente tem que proteger agora. A Carla Ribeiro Guedes também perguntou, Carol, o que você nos diz dos fitoterápicos para ansiedade? No caso, a passiflora e a valeriana. Então, a passiflora e a valeriana, elas são, talvez, dentro dos fitoterápicos, os mais que a gente costuma citar um maior número de vezes quando a gente pensa em fitoterápicos, tá? A valeriana, ela precisa de prescrição médica. Tá? Então, ela só deve ser utilizada sob prescrição médica, porque já é comprovado cientificamente o efeito dela e também o potencial de interações adversas com outros medicamentos que têm efeito depressor do sistema nervoso central. Ela tem alguns efeitos colaterais, então ela não deve ser utilizada fora desse ambiente de prescrição médica, mas ela é indicada como fitoterápico para o tratamento de transtornos de ansiedade moderada, leve a moderada. Tá? É um medicamento que já tem o uso bem estabelecido. É bastante comum a prescrição desse fitoterápico. A passiflora, tá? Ela está presente em diversas formulações fitoterápicas. É muito comum. A gente encontra no mercado, encontra no mercado farmacêutico, né? Encontra nas farmácias muitos produtos contendo o extrato de passiflora, né? Normalmente associado a outras plantas, tá? Também tem os benefícios para o tratamento de ansiedade leve a moderada. E aí, diferente da valeriana, a gente tem produtos à base de passiflora que não precisam de prescrição médica. E aí, nesse caso em que você não precisa da prescrição médica, cabe sempre o bom senso, né, de, na dúvida, buscar sempre a orientação de um profissional de saúde. Mas são, sim, plantas com ação direcionada para tratamento de sintomas leves a moderados de ansiedade. O Jonas Baixo também perguntou aqui se esse formulário fitoterápico da farmacopeia que você citou, se é o de 2018, que é o mais atual.
Tem a versão mais antiga e tem uma versão mais recente que eu confesso que agora eu não estou lembrada o ano, tá? Tá. Mas sempre buscar a versão mais recente, a mais atualizada, tá? Mas tanto na primeira versão quanto nessa versão mais recente, a gente tem boas informações sobre forma de uso, respeito a essa questão dos efeitos adversos e das contraindicações. Mas o ideal é a gente sempre buscar a versão mais atualizada, mas eu agora não estou lembrada o ano. Provavelmente é 2018, mas não deve ser. Ele deve ter procurado, deve ter achado essa 2018, né? E tá perguntando se essa é mais atual, mas deve ser sim. Porque tem um anterior a ele, mas eu acho que sim. A Nana também perguntou se é melhor, então, usar o chá que vem em sachê, se ele teria menos propriedades ou a mesma propriedade se você estivesse usando a planta em si, né? Ou se é mais confiável, qual que é a diferença? Então, essa questão do sachê, o que acontece? A confiança que a gente tem, né, na planta, vamos dizer assim, está muito relacionada à fonte, né? Lógico que se você, vamos supor que eu tenho na minha casa um vasinho de uma planta medicinal que eu tenho plena certeza por conta do local onde eu adquiri que é aquela planta. Vamos dar um exemplo aqui, o boldo brasileiro. Vamos dizer que eu tenho plena consciência de quem é a planta. Não vai fazer diferença, né, para termos de qualidade do efeito observado, se é a planta fresca, cultivada, ou se é a planta seca em sachê. Vai ter diferença no modo de preparo, porque na planta seca, as substâncias elas estão mais concentradas. Então, você vai precisar de uma quantidade menor de planta seca do que de planta fresca para a mesma concentração de chá, vamos colocar dessa forma. Mas o sachê não tem problema nenhum você utilizar, desde que você tome esse cuidado com a origem do sachê que você está comprando, né? Porque a grande questão é que, assim, vou falar uma situação. A maioria desses sachês que a gente encontra no mercado, tá? Esses produtos estão registrados como alimentos. Então, eles não têm um registro na Anvisa. Você não tem como rastrear, né? A Anvisa não tem como rastrear se esse preparo desse sachê seguiu as recomendações necessárias, né? Para a elaboração de um insumo vegetal, que são as recomendações que você teria se fosse de uma, vamos dizer assim, matéria-prima vegetal destinada a um produto fitoterápico com registro na Anvisa. Né? Então, a grande questão é essa, que é um produto destinado para alimentação. E quando é um produto destinado para alimentação, você não segue os mesmos... Exatamente, que você seguiria se fosse um produto destinado a uso para a saúde. Então, eles registram como alimento. Inclusive, isso é uma coisa que dificulta a notificação, né? Porque se está registrado como alimento, como é que você vai notificar isso na Anvisa se você tiver algum problema com esse produto, entendeu? Então, é uma questão também que a gente precisa levar em consideração. Mas foi o que eu falei. Não tem problema nenhum você pegar ali, comprar a caixinha, o sachêzinho do chá de boldo, tomar de vez em quando, desde que respeitadas aquelas questões. Olha, eu não tenho nenhum problema de saúde que vá causar maiores problemas o consumo desse chá de boldo, não tomo nenhum medicamento que interfira com o boldo, então não tem problema nenhum. Respeitadas também, né, a quantidade de uso diária, né, então isso também é uma outra questão. A gente, infelizmente, tem muita gente que acha que você pode tomar 1 litro do chá da planta medicinal por dia e que isso não vai fazer... Esse chá seca a barriga, chá melhora tudo. Dia desse, um aluno meu fazendo TCC, a gente achou uma composição com 30 plantas no chá. Caramba, sério? É muito. 30 plantas. Então, essas associações, se você vai na banca de jornal, tem chá seca a barriga, chá revitalizante, alguma coisa, sabe, umas palavras de efeito, assim. E as pessoas acham, por exemplo, quem está tentando perder peso, né? Às vezes vê uma indicação dessa de chá seca a barriga e acha que tem que tomar aí o dia inteiro chá para poder secar a barriga. E não é isso, entendeu? O consumo em grandes quantidades também pode trazer esse prejuízo para a saúde. Eu acho que cai de novo naquela mesma premissa de que se é natural, não tem problema. Então eu posso tomar o quanto puder, que não vai ter problema nenhum.
que só vai estar fazendo bem, né? Exato. Então, só que não é bem assim, né? É isso que a gente tem que tomar Não, cuidado, não é bem né? assim. É. É. A Inês aqui perguntou de novo sobre hibisco. Ela falou que ela compra hibisco seco na casa de produto natural, mas ela confessa que tem receio de usar. Se tem alguma forma de higienizar o... Não, aí é uma outra questão, por quê? Quando a gente compra planta medicinal assim seca, a gente não trabalha com esse conceito de higienização desse material, porque muitas dessas substâncias elas são hidrossolúveis, né? Então vamos supor que se você vai lavar a planta medicinal, na verdade você está retirando componentes, né? O fato de você utilizar a água aquecida numa temperatura próxima ao ponto de ebulição, com certeza se tiver alguma questão relacionada a micro-organismo, você já minimiza um pouco, né? Mas não tem como a gente higienizar, por exemplo, o hibisco sem isso de alguma forma interferir com os princípios ativos, né? Então não tem essa recomendação de higienizar o produto. A preocupação, ela tem que ser maior, assim, você tem que conhecer o estabelecimento de onde você está adquirindo, né? Ver como que esse material é armazenado. Uma coisa que chama muita atenção é que às vezes você chega numa loja de produtos naturais, por favor, prestem atenção nisso. Às vezes esses produtos estão acondicionados em recipientes transparentes, tomando sol. Às vezes na entrada da loja, né? Que é onde Na bate entrada da sol. loja. Às vezes eles pegam as embalagens e colocam na calçada, na entrada da loja, onde você tem, por exemplo, poeira ali da rua que está circulando. Você tem a incidência direta da luz solar. Aquilo fica ali dias. Então, nesse caso, você pode estar adquirindo um produto com uma qualidade ruim, por quê? Exposição à luz, calor, ar, exposição à poeira, né? Se a Selma está falando aqui do odor, que é importante nessa hora, com certeza, né? Odor, sabor, às vezes o odor não altera, mas você dá aquela golada e sente um gosto estranho. Isso aconteceu comigo já, de comprar aí uma linhaça e na hora de provar estava intragável. Então, assim, com certeza alguma coisa aconteceu ali. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter. O ideal é que essas embalagens, elas estejam bem fechadas, armazenadas ao abrigo da luz, ao abrigo do calor em ambientes frescos. Uma outra coisa, por que o ideal é a gente comprar a embalagem fechada, né? Para que a gente também não tenha, por exemplo, insetos, roedores que possam de alguma maneira, né, contaminar esse produto, que é um produto destinado à saúde. Então, o ideal é sempre adquirir as embalagens fechadas, prestar atenção nas informações dos rótulos, tá? Então, por exemplo, se tem o nome científico, se tem a parte da planta que é utilizada, Rafa, isso é extremamente importante. Porque a planta, quando ela produz os princípios ativos dela, ela tem um ciclo e ela tem locais de produção e locais de armazenamento, tá? Nem sempre você vai encontrar a mesma substância distribuída igualmente em todos os tecidos vegetais, em todos os órgãos vegetais, né? Então, se a recomendação é que a parte utilizada seja a folha, não faz o menor sentido você comprar uma embalagem que tenha caule. E isso normalmente acontece... As pessoas usam isso como uma técnica de adulteração. Você joga um caule ali, mistura você faz tudo. volume, mistura tudo, e nem sempre a gente tem em casa esse cuidado de separar, né? Eu comprei um chá verde uma vez que tinha mais caule do que folha. Né? Mas assim, era grosseiro, a questão era grosseira. Eu não consumi, levei para o laboratório para usar como material de aula, para os alunos, né? Para mostrar, enfim... Mas, então, tem que prestar atenção em qual é a parte que tem a atividade terapêutica. E aí, essa parte é que tem que ser utilizada, tá? Então, isso é mais um cuidado que a gente tem que ter. Qual é a parte da planta? Isso é mais uma coisa que não circula nas fake news, né? Não. Eles também não informam qual é a parte da planta, nem como deve ser consumida. Você vai usar para fazer o chá, nada disso. Só fala que tem que ser o chá, tem que estar quente, tem que estar... Exatamente. Esse tipo de essa do alho nunca tem. Não, nunca tem. A do alho, por exemplo, eu vi várias coisas sobre o alho, mas em momento nenhum eu vi ninguém falando de como o alho deve ser utilizado. Aí eu faço parte de um outro projeto, né, também, que agora durante a pandemia, esse projeto é um projeto de extensão coordenado pela professora Selma Paiva, né, que é lá do Instituto de Biologia, participam outros docentes, né,
E nós temos alunas da Faculdade de Farmácia que estão elaborando vídeos informativos. A gente postou aqui já no Instagram, já, Isso, do exatamente. do boldo e do alho. Isso. Então, a gente tem essas páginas nas redes sociais do informativo Plantazuf, e o nosso objetivo é desmistificar, né, esses mitos que vêm circulando aí sobre a Covid-19. E foi muito engraçado que na discussão sobre o alho, uma das alunas falou, olha, ela falou que alguém da família dela provavelmente tomaria o alho como se fosse um comprimido, né? Então, assim, se você não informa realmente como deve ser utilizado, como é que a pessoa vai saber? Né? Então, isso aí é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Né? Com certeza. Então, isso é uma questão importante. Também teve outra pessoa que é SB Raido, né? Perguntou, Carol, tendo dores no corpo por conta da Covid, a arnica montana poderia ajudar no alívio desse sintoma? Então, a arnica é um problema, porque a arnica, normalmente é encontrada na forma de tintura, né? Ela é dessa família Asterácea, que eu falei que é a família da camomila, e ela é uma das plantas que costuma causar bastante reações de hipersensibilidade, que são essas reações alérgicas. Eu, por exemplo, já tive reação alérgica com arnica. E a recomendação de uso da arnica, por ela ter um potencial hepatotóxico também, é que essa tintura ela seja de aplicação tópica. Tá? Então, normalmente, a recomendação para a tintura de arnica é alívio de dores relacionadas a contusões, mas uso tópico. Não é recomendado o consumo da arnica por conta dessa grande probabilidade de reações alérgicas, né, de hipersensibilidade, e também por esse potencial hepatotóxico que a arnica pode ter. Tá? Então, se for utilizar a arnica, o ideal é usar tópico nas articulações, na região de contusão, usar não de forma oral. Como ela falou aqui do Covid, eu acho que vale lembrar também a questão que a gente falou do uso racional. E lembrar, a gente colocou até nas postagens, quando a gente compartilhou o vídeo das suas alunas de iniciação científica, do projeto que você falou, que o Ministério da Saúde diz que nenhum chá, nenhuma bebida tem nenhum tipo de ação de prevenção ou cura do Covid, né? O que poderia, talvez, utilizar alguma planta para algum sintoma, mas aí com o uso racional, né? Com a orientação de especialista para ser um uso adequado, né? Dessa planta medicinal do fitoterápico. Não, reforçando, e é bem importante reforçar isso. Se tiver o uso é sintomático. É nesse sentido que você está colocando. Como ela falou, tentar aliviar, por exemplo, ali a dor que ela está sentindo, uso tópico. Mas o mais importante é que se houver suspeita da doença, é necessário ficar atento aos sintomas e, caso se agrave, procurar ajuda médica, procurar a orientação de um profissional, para não se apegar no alívio do sintoma possivelmente provocado pela planta, e acabar deixando a situação se agravar. Então, é sempre importante buscar auxílio. Também não deixar de se prevenir nem de se proteger, né, gente? Porque isso também não impede nada sempre, né? A Carolina Ramos, ela perguntou se você podia falar um pouco sobre a ginkgo biloba, porque ela tem muitos idosos que cismam em tomar, que ela colocou aqui. Carol, o ginkgo biloba é um problema. Por quê? O ginkgo biloba, durante muito tempo, ele virou um sucesso de notícias e matérias falando do efeito sobre a ação cognitiva. Então, muitas pessoas começaram a consumir o ginkgo biloba na seguinte indicação: para melhorar a memória, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na situação dos idosos, que a Carol está colocando, a gente tem um problema aqui que é o seguinte: o ginkgo biloba, ele interfere de forma bastante significativa com medicamentos que tenham efeito na coagulação. E uma dessas interações, por exemplo, o resultado dessas interações, por exemplo, com antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, pode ser a ocorrência de hemorragias. Tá? Então, a gente tem relatos de hemorragias a nível gastrointestinal e também hemorragias cerebrais, né, de pequenos vasos. A gente também tem relatos em literatura. Pode acabar aumentando a probabilidade de ocorrência de acidentes vasculares cerebrais. A gente tem também um efeito, uma associação do ginkgo biloba com medicamentos antihipertensivos. E quando a gente pensa no cenário dos idosos,
Já faz uso, provavelmente, né, de algum antipertensivo. Porque provavelmente ele usa um medicamento antihipertensivo e usa um medicamento antiagregante plaquetário. Então, ele não fazendo todas essas considerações, prescrever ginkgo biloba para esse grupo tem que ser feito com muita cautela. Se for realmente necessário, tem que ver as condições de saúde desse idoso, os medicamentos que ele utiliza, porque essa planta... E outra coisa, tá? As pessoas tendem a achar que planta você pode tomar de eterno. Então, eu posso tomar ginkgo biloba pelo resto da minha vida, todo dia. Não é assim, tá? Você tem uma orientação de tomar durante um período, observar se vai ter ou não a ocorrência de algum efeito adverso, fazer exames bioquímicos para poder observar como é que está o funcionamento hepático, o funcionamento renal, se teve alteração de enzimas, tá? Porque isso também pode ser influenciar, sugerir a necessidade de retirar o uso do medicamento. Então, não é porque é planta medicinal que eu posso tomar para sempre e em qualquer circunstância. Isso precisa realmente ter um acompanhamento clínico. Importante também. A Rebeca também perguntou aqui se na farmacopeia, no que você falou no sentido de a gente se atentar para qual a parte da planta que tem que ser utilizada, ela perguntou se na farmacopeia diz a parte da planta. Tá me ouvindo, Carol? Voltou. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Você escutou a pergunta? Se na farmacopeia informa qual é a parte utilizada da planta? Isso, Então, sim, na farmacopeia a gente tem a parte utilizada. A gente, em farmacognosia, sempre faz referência ao termo droga vegetal, né? Que seria a parte utilizada da planta após os processos adequados. São processos de secagem, de estabilização, quando for o caso. Então, na farmacopeia, a gente tem essa indicação, sim, de qual é a parte que deve ser utilizada. Então, pode consultar lá, né? E também aqui o Angelino perguntou, Carol, você pode falar um pouquinho sobre os adoçantes de origem natural? Sim, nós temos alguns, né, adoçantes de origem natural. Assim, sendo muito honesta, eu vou falar o que, por exemplo, a minha nutricionista, ela sempre fala para mim, né, que quando a gente está buscando uma qualidade, né, questão da saúde, a gente tem que sempre buscar aquilo que for o mais perto do natural possível. Essa é sempre a nossa orientação, né? A gente tem, por exemplo, o esteviosídeo, né, que é uma substância que vem da estévia, então a gente tem esse adoçante à base de estévia, que é bastante utilizado. Algumas pessoas não se adaptam muito bem porque ele deixa um sabor residual, né? Então, algumas pessoas não conseguem se adaptar tão bem ao esteviosídeo, né, a estévia. Temos alguns outros aí que agora estão na moda, né? Que assim, tem os que são e os que não são de origem natural. Tem aqueles que você, por exemplo, a gente fala muito da sucralose, né? Ah, sucralose de origem natural, mas na verdade a sucralose ela tem um processo ali envolvido, tá? Então a sucralose, ela inclusive tem algumas contraindicações, né? Existem alguns estudos de algumas universidades brasileiras que mostram que o aquecimento da sucralose pode levar à formação de substâncias coloradas que podem trazer algum prejuízo para a saúde, né? Não se sabe ainda qual a extensão disso, mas existem estudos nesse sentido, né? Temos aí o xilitol, que tem algumas propriedades interessantes, ele tem um sabor bem parecido com o da sacarose, tem um potencial adoçante bastante interessante, só que ele não é recomendado, por exemplo, o consumo frequente para quem tem problemas intestinais, quem tem tendência a ter inflamações intestinais e quem tem sensibilidade, por exemplo, síndrome do intestino irritável, porque ele está relacionado com uma ocorrência de desconforto abdominal, né? Então, Nossa, a gente eu nunca tinha escutado falar disso, ele está super na moda e eu nunca tinha escutado ninguém falar. Os polióis, de modo geral. Mas isso é muito particular. Tem gente, por exemplo, que tem síndrome do intestino irritável, consome os polióis e não relata um aumento desses efeitos adversos. Outras pessoas são mais sensíveis. Então, de novo, é um teste. Mas na hora da gente escolher
Na hora da gente escolher qual vai ser o adoçante que a gente vai utilizar, tá? A gente tem sempre que levar em consideração o seguinte: tudo aquilo que é mais próximo do natural é melhor para a nossa saúde. Então, isso também leva em consideração o açúcar, né? A gente tem aí também boas opções, né, de açúcar nesse contexto. Então, você tem aí um açúcar mascavo, um açúcar demerara que é menos processado. Você tem que ver qual é a sua frequência de consumo, de uso, né, para poder fazer essa escolha. Mas a gente tem bons adoçantes de origem natural hoje em dia no mercado. Os polióis, eles estão dentro dessa classe que tem um sabor mais próximo aí da sacarose, mas que não tem tantas assim contraindicações relacionadas a eles. Eles vão bem com preparações frias e preparações quentes também, né? E são opções bastante interessantes. Só realmente deve ficar atento quem tem já esses transtornos intestinais, que pode ter uma sensibilidade maior aos poliões. A Anne também comentou aqui, Carol, que tem um memento fitoterápico, que ela acha que é bem completo, que tem várias informações de interações também, né? Sim, a Anne lembrou muito bem. Além do formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, a gente tem o memento fitoterápico também, que é um documento que traz bastante informação nesse sentido. Então, também fica aí uma dica de documento para vocês utilizarem, né, na consulta das plantas medicinais. Tá todo mundo aqui parabenizando você, Carol, falando que gostou muito da live. Aí eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa assim para falar, para a gente poder fechar. Então, por enquanto não teve mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais alguma, pode ir mandando, que aí a gente faz mais algumas perguntas. Eu quero agradecer, né, mais uma vez o carinho de todos, a participação de todos aqui na live, pedir de novo desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos aí no início da live, né, que acabou atrasando um pouco, agradecer a contribuição de todo mundo aqui com as perguntas, com a interação, né, e aí deixar aqui de novo, né, só para que as pessoas saibam, né, que a gente tem, então, divulgação dessas informações sobre a promoção do uso racional das plantas medicinais nas páginas do PET Farmácia Viva, nas páginas também do informativo Plantas UF, né? Nós temos aí em construção também um projeto que eu sou a coordenadora, com a construção de um banco de dados, né, de interações de plantas medicinais e os outros medicamentos que nós tratamos como medicamentos convencionais. Espero que em breve ele esteja aí disponível para todo mundo acessar. Agradecer pelas mensagens carinhosas, né? E só concluir, então, fazendo aqui um resumo, né? Não existe cura milagrosa para a Covid, então, sempre que a gente se deparar com essas informações sobre as plantas medicinais relacionadas à Covid-19, que é o que a gente está vivendo no momento, a gente tem que procurar realmente saber a fonte dessa informação. Será que isso procede antes da gente sair? Assim, lógico que a gente compartilha, porque quando a gente acredita, a gente quer passar adiante. Mas uma coisa que é importante é a gente tomar cuidado com a informação que a gente está compartilhando, porque isso pode, sim, de alguma forma, trazer algum risco para a saúde das pessoas, né? Uma informação mal dada, uma má informação, né? Uma informação errada relacionada às plantas medicinais, apesar do que muitas pessoas acreditam, pode sim trazer prejuízos à saúde. Então, no momento, o que funciona com relação à Covid-19? Manter as medidas de higiene, manter o distanciamento social, a utilização adequada das máscaras, tá? Manter os cuidados à saúde, tá? Isso é o que funciona no momento, né? A lavagem das mãos, e a gente procurar sempre a orientação de um profissional de saúde quando a gente tiver dúvidas, não só no contexto da Covid-19, mas de modo geral, quando as dúvidas a respeito das plantas medicinais surgirem, é sempre importante procurar a orientação de um profissional de saúde para que a gente faça o uso consciente e racional das plantas medicinais, valorizando sim esse recurso terapêutico que é extremamente importante, tá? Mas fazendo isso de uma forma segura. Segura, né? Teve uma última pergunta, Carol. A Glaucia perguntou as plantas que têm sido usadas como suplemento em exercício físico. Por exemplo, a maca, espirulina,
tribulos e levedo de cerveja. Então, tem algumas coisas aí que não são plantas, né? Porque também tem isso, né? A gente coloca todo mundo no balaio das plantas. A gente fala de produto natural e faz logo uma associação com plantas, né? Então, assim, falando pelas plantas, né? Existem alguns suplementos, né, que são comercializados para essa questão de garantia da energia. Na questão do suplemento, é muito importante, por exemplo, a orientação de um nutricionista, né? E também de um médico, porque ele vai conseguir passar informações que não, vão além dessa questão das substâncias ativas, né? Quando você pensa em exercício, você está pensando, por exemplo, em energia, você está pensando, por exemplo, em como modular também a questão hormonal. Então, é importante que antes de tomar suplementos, né, focando nessa questão da atividade física, a gente procure a orientação, principalmente de um nutricionista. E por quê? Quando a gente fala suplementar, a gente está se referindo a algo que vai ajudar, que vai suprir uma carência. Muitas vezes a gente acha que o suplemento pode ser tomado de qualquer forma, mas muitas vezes você não precisa daquele suplemento. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso, se aquele suplemento realmente faz sentido para a sua necessidade. E aí, mais uma vez, a importância do profissional de saúde para olhar esse cenário, né, e dar as informações necessárias. Né? Então, eu recomendo que na utilização de um suplemento visando essa questão do exercício físico, isso seja prescrito, essa suplementação, por um nutricionista, por exemplo, que é um profissional que tem a competência necessária para avaliar essa composição e avaliar se dentro da sua necessidade nutricional se encaixam esses suplementos também. Tá? Isso é importante também, né? Então, eu queria agradecer você por ter participado, ter aceitado o convite para essa live maravilhosa, como todo mundo falou, muito esclarecedora. Mas... Agradecer todo mundo também que tá assistindo, que interagiu com a gente. Lembrar mais uma vez para o pessoal também curtir, né, a nossa página lá no Facebook, seguir a gente também lá, também se inscrever no canal do YouTube, porque tem alguns conteúdos que a gente não está conseguindo colocar aqui, porque o tamanho do vídeo é muito grande. Então tá indo lá para o nosso canal do YouTube, tá? Que vocês mandem também sugestões, gente, de que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui nas redes sociais, porque isso é importante, né? Porque a gente vai descobrir o que vocês estão querendo aprender. E lembrar que semana que vem a gente vai ter uma live com a professora Luciana Esper, também da Faculdade de Farmácia, falando sobre produção de alimentos durante a pandemia, atualizações e perspectivas. Então a gente conta com vocês na próxima terça-feira, de novo, 6 horas, para a gente poder, então, ter mais um bate-papo, mais uma conversa, para a gente conseguir, então, aprender e estar sempre junto também nessa época de quarentena. Obrigada, tá, Carol? Obrigada, gente. Um grande beijo a todos. Gente. Obrigada pelas mensagens carinhosas. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Obrigada, Rafa. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.